A ligação chegou 3 horas depois de eu enterrar meu filho. Eu ainda sentia o cheiro da terra úmida nas mãos quando o celular vibrou com o nome de professor Henrique na tela. Minha voz saiu rouca quando atendi, esperando condolências. Em vez disso, ouvi urgência. Senhora Bianca, preciso que venha até a escola agora. Há algo que descobri nos últimos trabalhos do Mateus. Algo que muda tudo. Meu coração disparou. Mateus tinha apenas 10 anos quando morreu atropelado há 2 semanas, e agora seu professor insistia que eu deixasse meu luto para ver papéis de escola. Mas o tom dele não era de pena. Era de quem acabara de descobrir um segredo terrível. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Eu tinha 28 anos e acabara de me tornar mãe solteira viúva em um único golpe do destino. Mateus era tudo para mim. Seu pai, Rafael, havia nos abandonado quando o menino tinha apenas 2 anos, dizendo que não estava pronto para ser pai. Desde então, construímos nossa vida juntos, só nós dois, em um apartamento alugado no bairro da Vila Mariana, em São Paulo. Eu trabalhava como assistente administrativa em um escritório de contabilidade, ganhando R$ 3.000 por mês que mal cobriam nossas despesas básicas. Mateus estudava na escola municipal professora Helena Antipoff, a 3 quarteirões de casa. Era um menino inteligente demais para a própria idade. Lia livros de aventura, fazia perguntas sobre o universo, desenhava mapas imaginários de países que inventava. Professor Henrique sempre dizia que ele tinha um talento especial, que poderia ter um futuro brilhante se continuasse estudando. Mas agora, não haveria mais futuro. Não haveria mais nada. O acidente aconteceu na Avenida Domingos de Moraes, na frente de dezenas de testemunhas. Mateus voltava da escola caminhando pela calçada quando um carro preto em alta velocidade subiu no passeio e o atingiu em cheio. O motorista fugiu sem prestar socorro. Meu filho foi levado ao Hospital São Paulo, mas chegou sem vida. A polícia investigava, mas eu sabia como essas coisas funcionavam no Brasil. Atropelamento e fuga raramente terminava com alguém preso. Nos últimos 15 dias, minha vida havia se transformado em uma sequência de pesadelos acordada. O velório na funerária do bairro, as flores brancas, as pessoas sussurrando, minha mãe tentando me fazer comer, meu chefe dizendo para eu tirar quanto tempo precisasse. E hoje, o enterro no cemitério São Pedro, onde deixei meu menino em um caixão pequeno demais para conter toda a vida que ele ainda deveria ter vivido. Quando cheguei em casa após o funeral, ainda vestida de preto, tudo o que eu queria era deitar e desaparecer. Mas o telefone tocou. Professor Henrique falou rápido, nervoso, pedindo que eu fosse até a escola imediatamente. Disse que tinha ficado organizando os pertences de Mateus que estavam em seu armário e encontrou um caderno escondido no fundo. Um caderno que ele mantinha em segredo. O que tem nesse caderno? Perguntei, minha voz quebrada. Não posso falar por telefone, senhora Bianca, mas precisa ver com os próprios olhos. E há algo mais. Encontrei uma carta. Uma carta que Mateus escreveu 3 dias antes de morrer, endereçada à senhora. Meu corpo inteiro tremeu. Uma carta? Meu filho tinha escrito uma carta para mim antes de morrer e eu não sabia? Professor Henrique insistiu que eu fosse imediatamente, que não podia deixar aquele material na escola por questões de segurança. Segurar aquilo era perigoso, ele disse. A palavra perigoso ecoou na minha cabeça como um alarme. Vesti um casaco por cima do vestido preto e saí. Eram quase 19 horas de uma terça-feira fria de junho. As ruas de São Paulo estavam molhadas de uma chuva fina que não parava de cair desde a manhã. A escola municipal professora Helena Antipoff era um prédio de 3 andares, pintado de amarelo desbotado, com grades verdes nas janelas. À noite, apenas a luz da portaria permanecia acesa. Toquei a campainha e o porteiro, seu Benedito, um homem de 60 anos que conhecia Mateus desde o 1º ano, abriu o portão com os olhos vermelhos. Meus pêsames, dona Bianca. O menino era especial. Agradeci com um aceno e ele me guiou até a sala de professor Henrique no 2º andar. O corredor vazio ecoava nossos passos. Cheirava a merenda escolar e giz. Lembranças de Mateus correndo por ali me sufocaram. Professor Henrique me esperava em sua sala.
Uma pequena sala cheia de livros empilhados, trabalhos de alunos pregados na parede e um quadro branco coberto de anotações. Ele tinha 42 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação fina e sempre usava camisas xadrez. Era divorciado, sem filhos, e dedicava sua vida àquela escola municipal onde trabalhava há 15 anos. Ele se levantou assim que me viu e apontou para a cadeira. Sobre sua mesa, havia um caderno de capa preta e uma carta dobrada em envelope branco. Sinto muito por trazê-la aqui neste momento, senhora Bianca. Sei que hoje foi o funeral, mas quando li isso, ele apontou para o caderno. Percebi que não podia esperar. Sentei-me devagar, olhando fixamente para aquele caderno que meu filho havia mantido escondido. Professor Henrique abriu na primeira página. A letra de Mateus, caprichada e infantil, preenchia as linhas. Diário secreto de Mateus Silva. Se você está lendo isso, é porque eu morri. Meu sangue congelou. Mateus havia começado seu diário assumindo que morreria? Professor Henrique virou as páginas devagar. Havia desenhos, anotações, datas. E então vi. A data de 2 semanas atrás, o dia do acidente. E acima dela, uma frase que me fez perder o ar dos pulmões. Hoje descobri a verdade. E sei que vão me matar por causa disso. Minha mão tremeu tanto que derrubei a garrafa de água sobre a mesa. Professor Henrique segurou meu braço. Continue lendo, senhora Bianca. Precisa ver tudo. As páginas revelavam uma história impossível. Mateus descrevia que, 3 semanas antes de morrer, havia ficado na escola até mais tarde porque eu precisava trabalhar horas extras. Enquanto esperava na biblioteca, ouviu vozes vindo da sala da diretora. A diretora da escola era Vânia Rodrigues, uma mulher de 53 anos, casada, sempre bem vestida, com uma reputação impecável na rede municipal de ensino. Mateus escreveu que a porta da sala dela estava entreaberta, e ele ouviu uma conversa que não deveria ter ouvido. Ela estava falando com um homem. Eu reconheci a voz. Era o vereador Gilmar Tavares, aquele que sempre aparece nas fotos da escola quando tem evento. Eles estavam discutindo sobre dinheiro. Muito dinheiro. Vereador Gilmar Tavares era uma figura conhecida na Zona Sul de São Paulo. Presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, sempre se apresentava como defensor das escolas públicas. Seu rosto estava em outdoors por toda a região. Mateus continuava. Ela disse que não podia mais desviar tanto dinheiro da merenda porque a auditoria estava vindo. Ele disse que ela não tinha escolha, que o esquema envolvia pessoas poderosas e que se ela falasse, sua família pagaria o preço. Ela chorou. Ele riu. Eu fiquei com tanto medo que me escondi atrás da estante de livros. Professor Henrique apontou para outra página, datada de 4 dias antes do acidente. Hoje a diretora me viu. Eu estava pegando um livro na biblioteca e ela entrou. Ficou me olhando de um jeito estranho. Perguntou se eu tinha ficado na escola semana passada depois do horário. Eu menti que não, mas ela não acreditou. Vi no olho dela. Ela sabe que eu sei. Meu estômago revirou. Meu filho tinha descoberto um esquema de corrupção e sido visto pela pessoa envolvida. E 4 dias depois, foi atropelado por um carro que fugiu. Isso não foi acidente, sussurrei. As palavras saindo sozinhas. Mataram meu filho. Professor Henrique fechou os olhos como quem confirmava o pior. Há mais, senhora Bianca. A carta. Ele me entregou o envelope branco. Meus dedos tremiam ao abrir. A letra de Mateus preenchia 2 páginas de papel ao maço. Mãe, se você está lendo isso, é porque algo ruim aconteceu comigo. Eu descobri uma coisa muito grave na escola. A diretora Vânia está roubando dinheiro da merenda com o vereador Gilmar. Escutei eles falando. Ela me viu e agora tenho medo. Não contei para você porque não queria te preocupar. Você já trabalha tanto e está sempre cansada. As lágrimas caíram sobre o papel, borrando algumas palavras. Eu escrevi tudo neste caderno. Se algo acontecer comigo, entrega para a polícia. Tem nomes, datas, tudo que eu lembrei. Não deixa eles ficarem impunes, mãe. Tem muitas crianças que dependem dessa merenda para comer. Se eles roubam, as crianças passam fome. O professor Henrique sempre diz que temos que fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Eu tentei fazer o certo. Te amo para sempre. Seu filho, Mateus.
Desabei. Chorei como não tinha chorado em todo o funeral. Professor Henrique ficou ao meu lado em silêncio, deixando que meu luto se transformasse em outra coisa. Raiva. Raiva pura e incandescente. Meu filho de 10 anos tinha sido assassinado porque descobriu que políticos corruptos roubavam comida de crianças pobres. E eu tinha acreditado que foi um acidente de trânsito comum. Por que você não levou isso direto para a polícia? Perguntei, secando o rosto. Professor Henrique suspirou fundo. Porque Gilmar Tavares tem amigos em todos os lugares. Na polícia, na prefeitura, na justiça. Se eu denunciar sem provas além deste caderno, vão dizer que é fantasia de criança. Ou pior, vão me calar também. Ele se levantou e foi até o armário. De dentro, tirou uma caixa de sapatos cheia de papéis. Mas eu não fiquei parado, senhora Bianca. Nos últimos 15 dias, investiguei. Conversei com funcionários antigos da escola que saíram de forma estranha. Acessei documentos públicos do orçamento da merenda. Comparei notas fiscais. E encontrei isso. Ele espalhou os papéis sobre a mesa. Notas fiscais de empresas fantasmas, fornecendo alimentos que nunca chegaram. Contratos superfaturados. Transferências bancárias suspeitas. Um esquema milionário envolvendo não apenas a escola Helena Antipov, mas outras 10 escolas da região. Isso aqui, ele bateu na mesa, é a prova de que Mateus estava certo. Gilmar Tavares e Vânia Rodrigues desviaram mais de 3 milhões de reais nos últimos 2 anos. E quando seu filho descobriu, mandaram matá-lo. A sala girou. 3 milhões de reais roubados enquanto crianças comiam arroz com salsicha aguada 3 vezes por semana. Precisamos expor isso, eu disse. A voz agora firme. Mateus deu a vida por essa verdade. Não vou deixar que seja em vão. Professor Henrique concordou, mas sua expressão era sombria. Expor é arriscado. Essas pessoas já mataram uma vez. Podem matar de novo. Olhei para a carta na minha mão. Mateus tinha 10 anos e foi mais corajoso do que qualquer adulto ao redor dele. Se meu filho conseguiu enfrentar isso sozinho, eu conseguiria continuar. Então vamos fazer do jeito certo. Vamos reunir provas incontestáveis e levar para jornalistas, para o Ministério Público, para organizações que investigam corrupção. Vamos fazer tanto barulho que eles não poderão nos silenciar. Professor Henrique hesitou, mas depois assentiu. Está bem, mas precisamos ser cuidadosos. Extremamente cuidadosos. Saímos da escola naquela noite carregando o caderno de Mateus e a caixa de provas. Seu Benedito nos viu sair e acenou em silêncio. Ele não fazia ideia do que carregávamos. Voltei para casa e não consegui dormir. Fiquei lendo e relendo cada página do diário do meu filho. Cada palavra era um punhal no meu peito. Ele tinha medo. Sabia que estava em perigo. E mesmo assim, documentou tudo porque acreditava que a verdade precisava vencer. Na manhã seguinte, quarta-feira, liguei para meu chefe e pedi mais alguns dias de folga. Ele não fez perguntas. Então comecei a pesquisar. Descobri que Gilmar Tavares estava em seu 3º mandato como vereador. Era dono de uma construtora, tinha 2 carros de luxo registrados em seu nome e uma mansão no bairro Jardim Europa. Tudo isso com salário de vereador de 15 mil reais por mês. Obviamente, havia outras fontes de renda. Ilícitas. Vânia Rodrigues era diretora da escola há 7 anos. Antes disso, havia sido coordenadora pedagógica em outra unidade que foi fechada por irregularidades administrativas. De alguma forma, ela conseguiu o cargo de diretora mesmo com esse histórico. Alguém a tinha protegido. Professor Henrique me ligou ao meio-dia. Senhora Bianca, precisamos conversar. Pessoalmente. Não por telefone. Combinamos de nos encontrar em uma lanchonete no bairro da Liberdade. Longe da escola e longe do meu bairro. Quando cheguei, encontrei-o sentado no fundo do estabelecimento, nervoso, olhando para os lados. Aconteceu algo, ele disse assim que me sentei. Esta manhã, a diretora Vânia me chamou na sala dela. Disse que ouviu boatos de que eu estava fazendo perguntas sobre o orçamento da merenda. Perguntou por que eu me importava com isso, já que não era minha função. O que você respondeu? Disse que era apenas curiosidade acadêmica, que estava estudando gestão escolar para um curso. Ela não acreditou. Me olhou nos olhos e disse: Professor Henrique,
Pessoas curiosas demais às vezes se metem em problemas. Você tem uma carreira boa aqui. Seria uma pena estragar tudo por fazer perguntas erradas para as pessoas erradas. Foi uma ameaça velada, senhora Bianca. Ela sabe que estamos investigando. Meu sangue ferveu. Aquela mulher tinha mandado matar meu filho e agora ameaçava o professor. Então precisamos agir rápido, antes que eles façam algo. Professor Henrique concordou e abriu seu notebook. Tinha preparado um dossiê completo. Documentos digitalizados, cronologia dos desvios, nomes de empresas fantasmas, cópias de contratos. Tudo organizado e pronto para ser entregue. Para quem levamos isso? Perguntei. Tenho um contato. Uma jornalista investigativa que trabalha para um jornal independente online. Ela não tem vínculos políticos e já expôs vários esquemas de corrupção em São Paulo. Se alguém pode dar visibilidade a isso sem ser comprada ou intimidada, é ela. O nome da jornalista era Clara Mendes. Tinha 35 anos, especializada em investigação de desvios de verbas públicas. Professor Henrique a contatou e marcamos um encontro para sexta-feira, 3 dias depois. Clara pediu que levássemos todas as provas físicas e digitais. Disse que checaria tudo antes de publicar qualquer coisa. Nos dias seguintes, vivia em estado de alerta constante. Toda vez que ouvia um barulho estranho, meu coração disparava. Toda vez que via um carro parado perto de casa, desconfiava. Sabia que estava sendo paranoica, mas também sabia que Mateus tinha sido morto exatamente por estar no caminho dessas pessoas. Na quinta-feira à noite, véspera do encontro com Clara Mendes, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Bianca Silva? A voz era masculina, grave, fria. Quem é? Isso não importa. O que importa é que você pare de se meter onde não é chamada. Seu filho morreu porque viu o que não devia. Não cometa o mesmo erro. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Quem é você? Foi você quem matou meu filho? A linha ficou em silêncio por 3 segundos. Você tem um apartamento bonito na Vila Mariana. 2º andar. Janela da cozinha dá para o pátio. Seria uma pena se algo acontecesse com você também. A ligação caiu. Fiquei paralisada. O telefone tremendo na minha mão. Eles sabiam onde eu morava. Sabiam detalhes da minha casa. Estavam me vigiando. Liguei imediatamente para o professor Henrique e contei sobre a ligação. Ele ficou em silêncio. Depois disse: Vamos antecipar o encontro com Clara. Hoje à noite. Agora. Já não é seguro esperar. Ele ligou para a jornalista, que concordou em nos receber imediatamente em sua casa, em Pinheiros. Peguei todas as cópias de documentos que tinha guardado em uma pasta. Coloquei o caderno de Mateus dentro de uma mochila e saí. Não peguei ônibus nem metrô. Chamei um aplicativo de transporte, pedindo para o motorista fazer um caminho diferente, verificando pelo retrovisor se alguém nos seguia. A casa de Clara Mendes era um sobrado antigo em uma rua tranquila. Ela nos recebeu na porta. Uma mulher de cabelos cacheados presos em um coque, óculos de grau, vestindo jeans e camiseta. Tinha uma expressão séria, mas seus olhos brilhavam com determinação. Entramos e ela trancou a porta com 2 chaves. Podem falar. Estou gravando para registro, ela disse, colocando um gravador digital sobre a mesa da sala. Professor Henrique começou explicando tudo. O diário de Mateus, a descoberta do esquema, as provas documentais. Eu complementei contando sobre a ligação ameaçadora que recebi horas antes. Clara ouvia atentamente, fazendo anotações em um caderno. Quando terminamos, ela pegou os documentos e começou a analisá-los um por um, conferindo datas, valores, nomes. Depois de 1 hora, ela levantou a cabeça. Isso aqui é ouro. Vocês têm provas suficientes para derrubar não apenas Gilmar Tavares e Vânia Rodrigues, mas uma rede inteira de corrupção que envolve fornecedores, fiscais da prefeitura e provavelmente outros vereadores. Estou falando de uma investigação que pode ir muito além de uma escola. Quanto tempo você precisa para publicar? Perguntei. Vou precisar de 48 horas para checar todas as fontes, cruzar dados, confirmar informações. Jornalismo investigativo não pode ter erros. Uma vírgula fora do lugar e eles nos processam e ganham. 48 horas. 2 dias.
Parecia uma eternidade quando eu sabia que pessoas perigosas estavam me vigiando. Clara percebeu minha apreensão. Vocês podem ficar aqui esta noite se quiserem. Tenho um quarto de hóspedes. Amanhã vocês vão para um lugar seguro enquanto eu trabalho na matéria. Aceitamos. Não tinha para onde ir. Não podia voltar para casa sabendo que alguém conhecia cada detalhe da minha rotina. Dormi pouco. Cada ruído me acordava. Pela janela do quarto, via a rua vazia iluminada por um poste de luz fraca. Em algum momento da madrugada, levantei e fui até a sala. Clara estava acordada, digitando no computador, cercada de xícaras de café. Não consegue dormir também? Ela perguntou sem tirar os olhos da tela. Balancei a cabeça. Mateus era tudo para mim. E agora descubro que ele morreu tentando fazer a coisa certa. Como uma criança de 10 anos pode ser mais corajosa que todos os adultos ao redor? Clara parou de digitar e me olhou. Porque crianças ainda acreditam que a verdade importa. Nós, adultos, já aprendemos que a verdade geralmente perde para quem tem mais dinheiro e poder. Mas seu filho estava certo. A verdade importa. E vamos provar isso. Voltei para o quarto com aquelas palavras ecoando na minha cabeça. Mateus acreditava que fazer o certo valia a pena, mesmo sendo difícil. Eu precisava honrar isso. Na manhã de sexta-feira, Clara nos levou para a casa de uma amiga dela, em Guarulhos, na região metropolitana. Era uma casa simples, mas segura. A amiga, chamada Júlia, era advogada de direitos humanos e já havia trabalhado em casos sensíveis. Ela nos recebeu com gentileza e garantiu que poderíamos ficar o tempo necessário. Clara voltou para São Paulo para continuar a investigação. Disse que nos manteria informados. Professor Henrique e eu passamos aquele dia inteiro em estado de tensão. Assistíamos noticiários, verificávamos redes sociais, esperávamos por qualquer sinal de que algo estava acontecendo. À tarde, Clara ligou. Consegui uma fonte dentro da Secretaria de Educação. A auditoria que Vânia mencionou realmente existe e está prevista para acontecer na próxima semana. Eles já suspeitam de irregularidades, mas não têm provas concretas. Se eu entregar o que temos para eles antes da auditoria, o impacto será imenso. Faça isso, eu disse sem hesitar. Entregue para a auditoria e publique a matéria. Quero que o Brasil inteiro saiba o que fizeram com meu filho. Clara concordou. A matéria sai amanhã de manhã, sábado. Já está praticamente pronta. E vou copiar o Ministério Público Estadual, a Polícia Federal e 3 organizações de combate à corrupção. Eles não vão conseguir abafar isso. Desliguei o telefone e pela primeira vez em semanas senti algo parecido com esperança. Naquela noite, jantamos em silêncio. Júlia preparou macarrão com molho de tomate caseiro. Era simples, mas estava quente e reconfortante. Professor Henrique comeu pouco, perdido em pensamentos. Você não precisava ter se envolvido nisso, eu disse a ele. Poderia ter entregado o caderno para mim e se afastado. Ele balançou a cabeça. Mateus foi meu aluno. Minha responsabilidade. Se eu não fizer nada, sou cúmplice da injustiça. Além disso, me tornei professor para fazer diferença na vida das crianças. Se não posso proteger nem a memória de um aluno assassinado por fazer o certo, então não mereço estar em uma sala de aula. Suas palavras me tocaram profundamente. Mateus tinha sorte de ter tido um professor assim. O sábado amanheceu chuvoso. Às 6 da manhã, Clara nos ligou. A matéria está no ar. Acabei de publicar. Corremos para o computador de Júlia. A manchete ocupava toda a página inicial do site de notícias. Vereador e diretora escolar desviam milhões da merenda. Criança de 10 anos morta após descobrir esquema. A matéria era longa, detalhada, impecável. Clara havia feito um trabalho investigativo brilhante. Havia fotos dos documentos, cronologia dos fatos, explicação do esquema e a história de Mateus contada com respeito e emoção. No final da matéria, havia a íntegra da carta que Mateus escreveu para mim. Chorei lendo aquelas palavras impressas na tela. Meu filho estava falando para o Brasil inteiro. Em menos de 1 hora, a matéria viralizou. Compartilhamentos aos milhares. Comentários indignados. Jornalistas de grandes veículos ligando para Clara pedindo entrevistas. Às 8 da manhã, a Polícia Federal anunciou que abriria inquérito imediato.
O Ministério Público convocou entrevista coletiva para meio-dia. Às 9 horas, Gilmar Tavares publicou uma nota em suas redes sociais negando tudo e dizendo que era vítima de uma conspiração política. Mas ninguém acreditou. Os comentários eram devastadores. Às 10 horas, Vânia Rodrigues foi afastada do cargo de diretora. Uma equipe da Secretaria de Educação chegou à escola para assumir a administração temporariamente. Às 11 horas, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de Gilmar Tavares, na casa de Vânia Rodrigues e nas sedes de 3 empresas fornecedoras envolvidas no esquema. Clara ligou animada. Vocês precisam ver. Estão encontrando provas por todo lado. Gilmar tentou destruir documentos, mas não deu tempo. Vânia está chorando dizendo que foi coagida. O circo pegou fogo. Liguei a televisão. Todos os canais de notícias estavam cobrindo. Helicópteros sobrevoando a mansão de Gilmar. Repórteres na porta da escola. Especialistas em corrupção sendo entrevistados. E no centro de tudo, a história de Matheus. Meu filho se tornou símbolo da luta contra a corrupção que rouba das crianças mais pobres. Às 13 horas, fui convidada para dar entrevista ao principal jornal da televisão brasileira. Clara sugeriu que eu aceitasse. Sua voz precisa ser ouvida, Bianca. Matheus não pode falar mais, mas você pode falar por ele. Júlia me emprestou uma roupa discreta e me ajudou a me arrumar. Meu rosto ainda estava marcado pelo luto, meus olhos inchados, mas havia uma determinação que não existia antes. A entrevista foi ao vivo, no Jornal das 14 horas, horário nobre. O apresentador, um homem de 60 anos com décadas de experiência, me recebeu com respeito. Senhora Bianca, antes de tudo, nossos sentimentos pela perda do Matheus. Sei que este é um momento extremamente difícil. Agradeci com a voz embargada. Eu quero falar sobre meu filho. Matheus era um menino especial, inteligente, curioso, justo. Quando descobriu que pessoas estavam roubando comida de crianças que dependiam da merenda para se alimentar, ele não conseguiu ficar em silêncio. Mesmo tendo medo, mesmo sabendo que poderia sofrer consequências, ele documentou tudo. Porque meu filho de 10 anos tinha mais caráter do que adultos poderosos e corruptos. Minha voz ficou mais firme. E quando essas pessoas perceberam que uma criança sabia demais, o que fizeram? Mataram ele. Atropelaram meu filho com um carro e fugiram, tentando fazer parecer acidente. Mas Matheus era inteligente. Ele deixou provas. Ele deixou a verdade registrada. E agora? O Brasil inteiro sabe. O apresentador perguntou o que eu esperava que acontecesse. Quero justiça. Quero que cada pessoa envolvida nesse esquema seja punida com o rigor máximo da lei. Quero que Gilmar Tavares e Vânia Rodrigues sejam presos e paguem pelo assassinato do meu filho. E quero que isso sirva de exemplo. Que cada político corrupto, cada servidor público ladrão, saiba que crianças estão observando. E que a verdade sempre vence no final. Quando a entrevista terminou, meu telefone explodiu com mensagens. Pessoas do Brasil inteiro mandando apoio, dizendo que estavam comigo, prometendo que não deixariam que a história de Matheus fosse esquecida. Clara me ligou emocionada. Você foi perfeita, Bianca. Matheus estaria orgulhoso. Naquela noite, a Polícia Federal prendeu Gilmar Tavares. Ele foi levado algemado para a sede da PF em São Paulo. As imagens foram transmitidas ao vivo. Vânia Rodrigues também foi presa, chorando, gritando que era inocente, que tinha sido forçada. Mas documentos encontrados em sua casa mostravam transferências bancárias gordas para sua conta pessoal. Ela não era vítima, era cúmplice. Nos dias seguintes, mais prisões aconteceram. Fiscais da prefeitura, donos de empresas fantasmas. Um total de 13 pessoas foram detidas. O esquema era maior do que imaginávamos. A auditoria da Secretaria de Educação confirmou desvios de mais de 5 milhões de reais em 2 anos. Dinheiro que deveria alimentar crianças pobres havia sido roubado para financiar carros de luxo, viagens internacionais e campanhas políticas. O caso de Matheus ganhou repercussão internacional. Jornais da Europa e dos Estados Unidos noticiaram a história do menino brasileiro que morreu lutando contra a corrupção. ONGs de defesa dos direitos das crianças pediram que o caso fosse levado à Corte Internacional de Justiça,
como crime contra a humanidade. Professor Henrique foi condecorado pela Câmara Municipal de São Paulo com uma medalha de honra ao mérito educacional. Ele usou o discurso para homenagear Mateus. Mateus Silva me ensinou que ser professor vai além de ensinar matemática e português. É ensinar caráter. É ensinar que fazer o certo importa, mesmo quando o errado parece mais fácil. Mateus tinha 10 anos e foi mais sábio que muitos adultos. Esta medalha não é minha, é dele. O Ministério Público ofereceu denúncia formal contra Gilmar Tavares e Vânia Rodrigues por formação de quadrilha, peculato, corrupção passiva e homicídio qualificado. A pena máxima poderia chegar a 40 anos de prisão. O processo começou em outubro, 4 meses após a morte de Mateus. O julgamento foi transmitido ao vivo pela televisão. Tamanha a repercussão. Eu estava na primeira fila do tribunal, usando uma camiseta branca com a foto de Mateus estampada. Clara estava ao meu lado. Professor Henrique atrás de mim. Dezenas de mães de alunos da escola também compareceram, segurando cartazes com a frase "Justiça por Mateus". Gilmar Tavares entrou algemado de terno, cabelo penteado, tentando manter uma aparência de dignidade que não possuía. Vânia Rodrigues estava pálida, olhos vermelhos, visivelmente arrependida, mas tarde demais. A promotora responsável pelo caso era a doutora Fernanda Almeida, uma mulher de 48 anos, conhecida por sua atuação firme contra crimes de corrupção. Seu discurso inicial foi devastador. Senhoras e senhores jurados, este não é apenas um caso de desvio de verbas públicas. Este é um caso de assassinato premeditado de uma criança. Mateus Silva tinha 10 anos. Sua única culpa foi ter senso de justiça. Ele descobriu que adultos em posições de poder roubavam comida de crianças pobres. E por isso, foi morto. Ela apresentou todas as provas. O diário de Mateus, os documentos do esquema, as gravações telefônicas obtidas pela Polícia Federal, as confissões de alguns envolvidos que fizeram delação premiada. Um dos delatores, um fiscal da prefeitura chamado João Carlos, confessou que Gilmar Tavares o procurou pessoalmente e disse: "Tem uma criança que sabe demais. Precisa ser silenciada, de forma que pareça acidente." João Carlos contratou um motorista, que recebeu R$50 mil para atropelar Mateus. O motorista também foi preso e confessou tudo. A defesa tentou alegar que não havia intenção de matar, que foi um acidente mal planejado, mas a promotora destruiu esse argumento. Um homem adulto dirigindo intencionalmente um carro em alta velocidade contra uma criança de 10 anos não é acidente, é execução. Quando chegou minha vez de testemunhar, levantei e caminhei até o microfone. Olhei diretamente para Gilmar Tavares. "Você matou meu filho porque ele tinha mais moral aos 10 anos do que você em toda a sua vida. Mateus sabia a diferença entre certo e errado. Você nunca soube. E agora, vai pagar." Minha voz não tremeu. Não chorei. Estava além das lágrimas. O júri deliberou por 6 horas. Quando retornaram, todos estavam de pé. O clima era tenso, elétrico. O presidente do júri leu o veredito. "Consideramos o réu Gilmar Tavares culpado de homicídio qualificado, formação de quadrilha e peculato. Sentença: 32 anos de reclusão em regime fechado, sem direito à progressão de pena antes de cumprir 2/3 da sentença." A sala explodiu em aplausos. Gilmar Tavares desabou na cadeira, branco como papel. Vânia Rodrigues recebeu 24 anos. Os outros envolvidos receberam penas que variavam de 8 a 18 anos. Saí do tribunal cercada por jornalistas. Clara estava ao meu lado, ajudando a organizar as entrevistas. Falei para várias emissoras, sempre repetindo a mesma mensagem: justiça foi feita. Mateus não morreu em vão. Mas não podemos parar aqui. Quantas outras crianças estão em escolas onde há corrupção? Quantos outros esquemas existem? Precisamos fiscalizar. Precisamos cobrar. Porque nossos filhos merecem mais do que migalhas roubadas. Naquela noite, fui convidada para jantar na casa de professor Henrique. Era a primeira vez que eu entrava na casa dele. Um apartamento pequeno, mas aconchegante, cheio de livros. Ele preparou lasanha e serviu suco de uva. Brindamos à memória de Mateus. Sabe o que me marcou nele?
Professor Henrique disse, os olhos marejados. A pureza. Mateus via o mundo de forma binária, certo ou errado, sem zonas cinzas, sem justificativas. E isso, hoje em dia, é revolucionário. Concordei em silêncio. Meu filho tinha sido revolucionário sem saber. O que você vai fazer agora, Bianca? Ele perguntou. Era uma boa pergunta. O que eu faria? Não podia simplesmente voltar à vida normal, trabalhando em escritório de contabilidade, fingindo que nada havia mudado. Vou criar uma ONG, respondi, a ideia se formando enquanto falava. Instituto Mateus Silva. Vamos fiscalizar escolas públicas, denunciar irregularidades, ensinar crianças sobre seus direitos, sobre como identificar corrupção. Vou garantir que a história dele inspire outras crianças a não ficarem em silêncio. Professor Henrique sorriu. Conte comigo. Serei voluntário. Clara, que havia sido convidada para o jantar, também se ofereceu. Vou cobrir todas as ações do Instituto, dar visibilidade, pressionar autoridades. Assintam, naquela mesa simples com lasanha e suco de uva, nasceu um movimento que mudaria muitas vidas. Nos meses seguintes trabalhei incansavelmente. Usei o dinheiro que recebi de indenização do Estado para financiar o Instituto Mateus Silva. Alugamos uma sala em um prédio comercial na Vila Mariana. Contratamos advogados voluntários, educadores, assistentes sociais. Lançamos um aplicativo onde pais e alunos podiam denunciar irregularidades em escolas de forma anônima. Em 6 meses, recebemos mais de 300 denúncias. 50 foram confirmadas e resultaram em investigações. 12 diretores foram afastados. 5 vereadores renunciaram antes de serem investigados. O Instituto cresceu. Expandimos para outras cidades. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador. Em 2 anos, éramos uma das principais ONGs de combate à corrupção na educação do Brasil. Mateus virou nome de escola. A antiga Escola Municipal Professora Helena Antipoff foi renomeada para a Escola Municipal Mateus Silva. Professor Henrique se tornou o diretor. Na inauguração oficial, falei para uma multidão de pais, alunos e autoridades. Meu filho tinha 10 anos quando descobriu que adultos roubavam comida de crianças. Ele não se calou. Pagou com a vida. Mas sua coragem salvou milhares de crianças que agora recebem merenda de qualidade. Mateus plantou uma semente. Cabe a nós regar essa semente para que ela se torne uma árvore de justiça. Terminei o discurso e olhei para o céu. Era um dia ensolarado de primavera. Senti, de alguma forma, que Mateus estava ali, orgulhoso. Voltei para casa naquela noite com o coração mais leve do que nos últimos anos. Meu apartamento na Vila Mariana havia se tornado um santuário para a memória de Mateus. Mantive o quarto dele exatamente como era. Os livros de aventura na estante, os mapas imaginários pregados na parede, o uniforme escolar pendurado no armário. Algumas pessoas diziam que eu deveria me desfazer dessas coisas, que seguir em frente significava deixar para trás. Mas elas não entendiam. Aquele quarto não era prisão do passado. Era ponte para o futuro. Cada vez que uma criança visitava o instituto e perguntava quem era Mateus, eu a levava até aquele quarto e mostrava quem meu filho realmente era. Ele amava histórias de heróis, eu dizia, apontando para os livros. Mas ele não sabia que se tornaria um herói de verdade. Sentei na cama dele e abri a gaveta da mesinha de cabeceira. Dentro, guardava as cartas que recebia. Centenas delas. Crianças do Brasil inteiro escrevendo para Mateus, agradecendo por sua coragem, prometendo que também fariam o certo quando vissem algo errado. Uma carta em particular me chamou a atenção. Tinha chegado naquela semana, enviada de uma escola rural no interior da Bahia. Era de um menino de 9 anos chamado Pedro. Tia Bianca, meu nome é Pedro. Vi a história do Mateus na televisão que tem na escola. Aqui na minha escola também tem coisa errada acontecendo. A diretora briga com as cozinheiras quando elas reclamam que não tem comida suficiente. Os meninos passam fome. Eu tenho medo de falar, mas o Mateus não teve medo. Então eu vou contar para minha professora. Ela é boa. Obrigado por ensinar que fazer o certo é importante. Seu amigo, Pedro.
Segurei aquela carta contra o peito e chorei. Não de tristeza, mas de orgulho. Mateus estava salvando crianças mesmo depois de morto. No dia seguinte, liguei para nossa filial em Salvador e pedi que uma equipe visitasse a escola de Pedro. 3 dias depois, recebi o relatório. A denúncia era verdadeira. A diretora desviava parte da verba da merenda. O caso foi encaminhado ao Ministério Público da Bahia. Pedro me ligou uma semana depois, animado. Tia Bianca, a diretora foi tirada da escola. Agora tem comida de verdade na merenda. E ninguém ficou sabendo que fui eu que contei. Você foi muito corajoso, Pedro. Mateus ficaria orgulhoso de você. Casos como o de Pedro se multiplicavam. O Instituto recebia uma média de 15 denúncias por semana. Nem todas eram verdadeiras. Algumas vinham de pais insatisfeitos com notas dos filhos, ou de funcionários querendo prejudicar colegas. Mas nossa equipe investigava cada uma com seriedade. Professor Henrique se tornou figura central no Instituto. Ele coordenava as visitas às escolas, treinava voluntários, dava palestras sobre ética e cidadania. Havia se tornado uma espécie de mentor para centenas de educadores pelo Brasil. Certa tarde, ele apareceu no escritório do Instituto com uma proposta. Bianca, precisamos expandir. Temos demanda de países vizinhos. Argentina, Uruguai, Colômbia. Corrupção na educação é problema continental. Podemos fazer parcerias internacionais. A ideia era ambiciosa, mas fazia sentido. Se o modelo funcionava no Brasil, poderia funcionar em outros lugares. Comecei a estudar viabilidade. Conversei com organizações internacionais, com embaixadas, com fundações de combate à corrupção. Em 6 meses, assinamos nossa primeira parceria. O Instituto Mateus Silva abriria uma filial em Buenos Aires, Argentina. Seria coordenado por uma educadora local, mas seguiria nosso modelo de denúncias e fiscalização. A inauguração foi emocionante. Jornalistas argentinos cobriram. Autoridades compareceram. E pela primeira vez, a história de Mateus foi contada em espanhol, alcançando milhões de pessoas que não falavam português. Uma mãe argentina se aproximou de mim após o evento. Tinha lágrimas nos olhos. Meu filho também foi vítima de corrupção. A escola onde estudava desviava dinheiro, e ele não tinha material escolar. Largou os estudos aos 12 anos porque se sentia humilhado. Hoje tem 20 anos e trabalha na construção civil. Poderia ter sido médico, engenheiro, qualquer coisa, mas a corrupção roubou o futuro dele. Abracei aquela mulher. Sua dor era minha dor. Era a dor de milhões de mães que viam os sonhos dos filhos sendo destruídos por adultos gananciosos. Vamos mudar isso, prometi a ela. Seu filho pode não ter tido a oportunidade, mas vamos garantir que outros tenham. Com a expansão internacional, precisei contratar mais gente. O instituto que começou comigo, Clara e professor Henrique, agora tinha 40 funcionários. Advogados, jornalistas investigativos, assistentes sociais, psicólogos infantis, especialistas em tecnologia. Nosso orçamento anual chegava a R$ 2 milhões, financiados por doações de empresas, pessoas físicas e uma pequena parte de recursos públicos destinados por emendas parlamentares de políticos honestos que apoiavam nossa causa. Certo dia, recebi ligação de um número de Brasília. Era do gabinete da ministra da Educação. Senhora Bianca, a ministra gostaria de convidá-la para uma reunião. Estamos elaborando uma política nacional de transparência na educação básica e gostaríamos da consultoria do Instituto Mateus Silva. Aceitei imediatamente. Era a oportunidade de transformar nosso trabalho em política pública permanente. Viajei para Brasília na semana seguinte. A ministra, doutora Helena Costa, era uma mulher de 55 anos, professora universitária aposentada, com histórico de trabalho social na periferia de São Paulo. Ela me recebeu em seu gabinete com gentileza genuína. Bianca, acompanho o trabalho do Instituto desde o início. O que vocês fizeram é revolucionário. Devolver o protagonismo para as crianças, ensiná-las que têm direitos, que podem denunciar injustiças. Isso é educação de verdade. Conversamos por 3 horas.
Ela apresentou um projeto de lei que obrigaria todas as escolas públicas do Brasil a terem canais de denúncia anônimos, auditorias trimestrais e conselhos fiscais com participação de pais e alunos. Quero que o Instituto Mateus Silva seja parceiro oficial do Ministério da Educação nessa implementação. Vocês têm a experiência prática. Nós temos a estrutura governamental. Juntos, podemos mudar o país. Voltei para São Paulo com um contrato assinado. O Instituto receberia recursos federais para treinar gestores escolares em transparência, criar material didático sobre combate à corrupção e monitorar a implementação do novo sistema. Era tudo com que Mateus sonharia. Seu sacrifício estava gerando mudanças estruturais. Mas nem tudo eram flores. Com visibilidade vieram também ameaças. Políticos corruptos não gostavam do nosso trabalho. Empresários que lucravam com desvios nos odiavam. Começamos a receber ameaças anônimas por e-mail, telefone, redes sociais. Cuidado, Bianca. Você pode acabar como seu filho. O Instituto é próximo alvo. Vamos queimar tudo. Você deveria ter ficado quieta. Agora é tarde. Registramos todas as ameaças na polícia. Contratamos segurança privada para o escritório. Instalamos câmeras. Mas eu não recuaria. Se tivesse medo de ameaças, não teria criado o Instituto. Clara publicou matéria sobre as ameaças. A repercussão foi imensa. Polícia Federal abriu investigação para identificar os autores. Descobriram que muitas vinham de perfis falsos criados por uma agência de marketing digital contratada por um grupo de empresários investigados por fraudes em licitações de merenda escolar. 3 empresários foram indiciados por ameaça e intimidação. A agência foi fechada. A vitória, porém, teve gosto amargo. Uma noite, voltando para casa após evento no instituto, percebi que estava sendo seguida. Um carro preto com vidros escuros mantinha distância constante do meu táxi. Pedi ao motorista para mudar de rota, fazer conversões inesperadas. O carro continuou nos seguindo. Meu coração disparou. Liguei para a polícia, relatei a placa do veículo, informei minha localização. 2 viaturas foram enviadas. O carro preto acelerou quando viu as sirenes e fugiu. A polícia tentou perseguir, mas o motorista conhecia bem as ruas do bairro e desapareceu. Cheguei em casa escoltada por policiais. Passei a noite acordada, olhando pela janela, revivendo o trauma de quando recebi a primeira ameaça anos atrás. Na manhã seguinte, professor Henrique apareceu em minha porta com café e pão de queijo. "Não vai se livrar de mim", ele disse sorrindo. "Vou morar no seu sofá até essa situação se resolver." Ri pela primeira vez em dias. Henrique tinha se tornado mais que um amigo. Era família. O único que entendia completamente o que eu sentia porque havia estado ao meu lado desde o início. A polícia intensificou a investigação. Descobriram que o carro pertencia a um ex-segurança de Gilmar Tavares. Ele foi preso 2 dias depois. Durante interrogatório, confessou que havia sido contratado por aliados de Gilmar que ainda estavam em liberdade. Queriam me intimidar para que eu fechasse o instituto. Disseram que se ela fechar aquela porcaria de ONG, os processos contra o patrão enfraquecem. Ele pode recorrer, pode sair em menos tempo. Aquilo confirmou o que eu suspeitava. Nosso trabalho incomodava porque era eficaz. E quanto mais eficaz, mais perigoso para quem lucrava com corrupção. Mas em vez de me intimidar, aquilo me fortaleceu. Convoquei reunião emergencial com toda a equipe do Instituto. Estamos sendo atacados porque estamos vencendo. Eles têm medo de nós. E devem ter. Porque não vamos parar. Vamos dobrar nossos esforços. Vamos abrir mais filiais, treinar mais pessoas, denunciar mais casos. A equipe aplaudiu de pé. Naquele momento, senti orgulho imenso. Não estava mais sozinha na trincheira. Tinha um exército de pessoas honestas e corajosas lutando ao meu lado. Nos meses seguintes, intensificamos ações. Lançamos campanha nacional chamada Olhos nas Escolas, ensinando crianças a identificar sinais de corrupção, merenda ruim ou insuficiente, falta de material escolar prometido, obras inacabadas, desvio de verbas. Produzimos cartilhas ilustradas, vídeos educativos, jogos interativos.
Tudo com linguagem acessível para crianças de 8 a 14 anos. A campanha viralizou. Escolas particulares adotaram nosso material. Professores de todo o país baixaram nossas cartilhas. Em 3 meses, atingimos 5 milhões de crianças. E elas começaram a denunciar. Nossa plataforma foi inundada de relatos. Alguns ingênuos, como "a diretora é má porque não deixa sair mais cedo". Mas muitos eram sérios. Desvios reais, comprovados, graves. Um caso me marcou especialmente. Veio de uma escola no interior de Goiás. Uma menina de 11 anos chamada Júlia relatou que a merenda de sua escola era sempre estragada. Arroz com cheiro ruim, feijão azedo, frutas podres. Muitas crianças passavam mal após comer. A diretora dizia que era frescura dos alunos. Júlia fotografou a comida com celular emprestado da irmã mais velha e enviou para nossa plataforma junto com datas e descrições detalhadas. Nossa equipe enviou fiscal independente para a inspeção surpresa. Confirmaram tudo. A comida era adquirida de fornecedor irregular que vendia produtos vencidos ou mal conservados por preço muito abaixo do mercado. A diferença era embolsada pela diretora e pela chefe da cozinha. Denunciamos ao Ministério Público de Goiás. A diretora foi afastada. A chefe da cozinha demitida. E Júlia se tornou heroína em sua escola. Ela me ligou, chorando de felicidade. "Tia Bianca, hoje teve comida gostosa na escola. Arroz branquinho, feijão bom, até sobremesa. E a professora disse que foi graças a mim. Foi graças a você sim, Júlia. Você salvou seus colegas. Eu fiz igual o Matheus. Ele me inspirou. Quero ser igual a ele quando crescer." Desliguei o telefone e chorei. Matheus estava multiplicado em centenas de crianças pelo Brasil. Seu legado era eterno. O Instituto completou 3 anos. Organizamos evento de comemoração no auditório da Universidade de São Paulo. 1000 pessoas compareceram. Crianças que haviam feito denúncias bem-sucedidas foram homenageadas. Júlia de Goiás veio. Pedro da Bahia também. Dezenas de outras crianças corajosas. Preparei discurso especial. Subi ao palco emocionada. Há 3 anos, meu filho foi assassinado porque descobriu corrupção. Eu poderia ter me entregado ao luto, à depressão, à revolta estéril. Mas escolhi transformar dor em luta. E hoje, vejo que a luta valeu a pena. Já fechamos 53 esquemas de corrupção em escolas públicas. Recuperamos 8 milhões de reais desviados. Afastamos 32 gestores corruptos. Mas o mais importante, ensinamos milhares de crianças que elas têm poder. Apontei para as crianças sentadas na primeira fila. Essas crianças aqui não são vítimas passivas, são agentes de mudança, são fiscais da democracia, são sementes de um Brasil mais justo. Matheus plantou a primeira semente. Elas estão fazendo a floresta crescer. O auditório explodiu em aplausos. Professor Henrique chorava discretamente sentado ao meu lado. Clara gravava tudo para a matéria especial. Após o evento, fomos jantar em um restaurante próximo à universidade. Era um grupo de 10 pessoas. Eu, professor Henrique, Clara, Júlia, 3 voluntários do Instituto e 2 advogados. Conversamos sobre o futuro. Clara sugeriu que eu escrevesse um livro contando toda a história. As pessoas precisam conhecer os detalhes, Bianca. Como você descobriu tudo, como enfrentou as ameaças, como construiu o Instituto. Pode inspirar outras mães, outros professores. A ideia me agradou, mas havia resistência. Não sou escritora. Não sei se consigo colocar tudo no papel de forma coerente. Então, contrate um escritor fantasma. Ou grave entrevistas e alguém transcreve e organiza. O importante é deixar esse legado registrado. Decidi tentar. Nos meses seguintes, gravei horas de depoimentos. Um jornalista experiente foi contratado para transformar aquilo em narrativa coerente. O livro foi lançado 1 ano depois com o título Matheus, a criança que enfrentou a corrupção. Virou best-seller imediato. Em 3 meses, vendeu 200 mil exemplares. Todo o lucro foi revertido para o Instituto. O livro chamou a atenção de Hollywood. Uma produtora norte-americana comprou direitos para adaptar história ao cinema. Parte do pagamento também foi destinada ao Instituto.
Eu seria consultora do filme para garantir que a história fosse contada com respeito e precisão. As filmagens começaram um ano depois. O ator que interpretaria Professor Henrique era conhecido. Já tinha vencido prêmios importantes. A atriz que me interpretaria era brasileira radicada nos Estados Unidos. Mas a maior preocupação era quem interpretaria Mateus. Fizeram casting com centenas de crianças. Queriam alguém que transmitisse a inteligência e a pureza que meu filho tinha. Escolheram um menino de 9 anos chamado Lucas. Quando o vi pela primeira vez, meu coração apertou. Tinha algo nos olhos dele que lembrava Mateus. Aquela curiosidade, aquela bondade. Durante as filmagens, passei muito tempo no set. Ajudava com detalhes, garantia a autenticidade das cenas. Lucas me procurava entre as gravações para conversar. Tia Bianca, o Mateus era muito corajoso. Eu queria ser igual a ele. Você pode ser, Lucas. Todos podem. Coragem não é ausência de medo. É fazer o certo mesmo com medo. O filme foi lançado 2 anos depois. Estreou no Festival de Sundance e recebeu críticas excelentes. Depois, teve lançamento comercial no Brasil e nos Estados Unidos. Abriu em primeiro lugar nas bilheterias brasileiras. Milhões de pessoas assistiram. A história de Mateus alcançou o mundo. Na noite da estreia em São Paulo, houve sessão especial no Cinemark do Shopping Eldorado. Fui com o professor Henrique, Clara e toda a equipe do Instituto. Quando as luzes se apagaram e o filme começou, segurei forte a mão de Henrique. Ver a história do meu filho na tela gigante foi experiência dilacerante e libertadora ao mesmo tempo. Chorei em várias cenas, especialmente aquela em que Mateus escreve a carta para mim, sabendo que pode morrer. O menino ator fez com tanta verdade que parecia Mateus realmente falando comigo. No final, quando os créditos subiram, o cinema inteiro ficou em silêncio. Depois, aplausos. Longos, sentidos, emocionados. O diretor subiu ao palco e me chamou. Levantei com pernas trêmulas e subi. Este filme não é meu, é dela, ele disse apontando para mim. É de Mateus. É de todas as crianças que ousam sonhar com um país mais justo. Peguei o microfone. Mateus sempre amou cinema. Adorava filmes de super-heróis. Nunca imaginei que ele se tornaria herói de um filme. Obrigada por honrarem sua memória. Obrigada por lembrarem o mundo que crianças importam. Que suas vozes importam. O filme ganhou vários prêmios internacionais. Foi indicado ao Oscar na categoria de melhor filme estrangeiro, mas não levou. Mesmo assim, a indicação já foi vitória gigantesca. Com visibilidade do filme, doações para o Instituto aumentaram exponencialmente. Empresas internacionais começaram a apoiar. Fundações europeias e americanas destinaram recursos. Conseguimos expandir para mais 5 países latino-americanos: Chile, Peru, Equador, Paraguai e Bolívia. O modelo era sempre o mesmo: parceria com organizações locais, adaptação cultural, mas mantendo essência, dar voz às crianças, ensiná-las a identificar corrupção, protegê-las quando denunciarem. Mateus se tornou símbolo continental. Murais com seu rosto foram pintados em escolas de Bogotá, Lima, Santiago, La Paz. Certa vez, visitando nossa filial em Lima, Peru, vi um mural enorme em uma escola pública da periferia. Mateus, desenhado como super-herói, segurando um caderno em uma mão e uma balança da justiça na outra. Abaixo, a frase em espanhol: "Los niños também podem cambiar el mundo." Crianças também podem mudar o mundo. Fiquei parada diante daquele mural por longos minutos. Uma professora peruana se aproximou. "Você é a mãe dele?" Confirmei com a cabeça. "Obrigada. Seu filho salvou meu sobrinho. Ele estuda em escola onde havia corrupção. Passava fome. Graças ao instituto, denunciamos e o diretor corrupto foi preso. Agora meu sobrinho come bem, estuda bem, tem futuro." Abracei aquela mulher. Aquele abraço simbolizava a corrente de transformação que Mateus havia iniciado. Voltei ao Brasil renovada. O instituto estava sólido, estruturado, com impacto mensurável. Mas havia nova batalha no horizonte. Políticos corruptos, sentindo pressão crescente do nosso trabalho, articularam contra-ataque. Apresentaram projeto de lei na Câmara dos Deputados
que dificultaria a atuação de ONGs de fiscalização, exigiriam burocracias absurdas, limitariam acesso a informações públicas, criariam barreiras legais para denúncias. Era tentativa clara de enfraquecer organizações como a nossa. Clara publicou matéria denunciando. Professor Henrique organizou manifestações. Eu fui convocada para a audiência pública na Câmara dos Deputados para debater o projeto. Era minha primeira vez falando diante de parlamentares em Brasília. Estava nervosa, mas determinada. O auditório estava lotado. De um lado, deputados que apoiavam o projeto, aliados dos corruptos que queríamos combater. Do outro, deputados honestos que se opunham. Fui chamada para falar. Caminhei até o microfone. Senhoras deputadas e senhores deputados, meu nome é Bianca Silva. Há 8 anos, meu filho de 10 anos foi assassinado porque descobriu corrupção na escola onde estudava. Desde então, dedico minha vida a garantir que outras crianças não sofram o mesmo. Olhei diretamente para os parlamentares favoráveis ao projeto restritivo. Este projeto de lei que vocês propõem não é sobre burocracia ou organização administrativa. É sobre silenciar vozes incômodas. É sobre proteger corruptos. É sobre garantir que esquemas de desvio continuem operando sem fiscalização. Um deputado tentou me interromper. Senhora, com todo respeito, o projeto apenas visa organizar melhor. Cortei. Organizar ou desorganizar o combate à corrupção? Vocês querem limitar nosso acesso a informações públicas? Por quê? Informação pública é direito de todos. Vocês querem burocratizar denúncias? Por quê? Para dar tempo aos corruptos a pagarem provas? O auditório aplaudiu. O deputado ficou vermelho. Continuei. O Instituto Mateus Silva já recuperou 23 milhões de reais desviados. Dinheiro que voltou para escolas, para merenda, para material escolar. Afastamos 87 gestores corruptos. Demos voz a milhares de crianças. E agora vocês querem nos calar? Bati na mesa. Não vão conseguir, porque a sociedade está de olho. As crianças estão de olho. E se aprovarem esse projeto, faremos campanha nacional para que cada um de vocês não seja reeleito. O auditório explodiu em aplausos. Jornalistas correram para me entrevistar após a sessão. O projeto foi derrotado por margem folgada. Apenas 23 deputados votaram a favor. Todos tiveram seus nomes divulgados. Nas eleições seguintes, 15 perderam suas cadeiras. A derrota do projeto foi vitória importante. Mostrou que sociedade civil organizada pode vencer poderosos quando se une. Mas a luta continuava. Sempre continuaria. Corrupção é como erva daninha. Se não arrancar a raiz, brota de novo. Anos passaram. O Instituto completou 10 anos. Eu tinha 38. Professor Henrique, 52. Clara, 45. Mateus teria 20 anos. Estaria na universidade, provavelmente estudando direito ou jornalismo. Teria namorada, amigos, sonhos. Mas sua vida foi interrompida. Ainda visitava seu túmulo toda semana. Levava flores. Contava novidades do instituto. Falava sobre crianças que ele havia inspirado. Seu legado é imenso, meu filho. Você mudou o Brasil. Mudou vidas. E continuará mudando por gerações. Certo domingo, estava no cemitério quando uma mulher idosa se aproximou. Tinha uns 70 anos, cabelos brancos, rosto bondoso. Você é a mãe do Mateus? Confirmei. Meu nome é Dona Célia. Sou avó de uma das crianças da escola Mateus Silva. Queria agradecer. Convidei-a para sentar no banco próximo ao túmulo. Minha neta, a Isabela, estuda lá. Ano passado, ela denunciou que a cantina da escola estava vendendo comida vencida. Ninguém acreditou nela no início, mas ela insistiu, fotografou, anotou datas. Professor Henrique investigou e confirmou. A cantina perdeu o contrato. Dona Célia segurou minha mão. Sabe o que minha neta me disse? Que aprendeu a fazer isso estudando a história do Mateus. Que se ele com 10 anos foi corajoso, ela com 12 também podia ser. Chorei abraçada em Dona Célia. Aquela era a prova viva de que Mateus não morreu. Ele se multiplicou em Isabelas, Júlias, Pedros, Lucases. O instituto seguia crescendo. Nossa equipe alcançou 100 funcionários. Tínhamos sedes em 23 cidades brasileiras
e 7 países latino-americanos. Nosso aplicativo de denúncias tinha 3 milhões de usuários cadastrados. Já havíamos processado mais de 10 mil denúncias, com taxa de confirmação de 42%. Os números eram impressionantes, mas o que realmente importava eram as histórias por trás deles. Cada denúncia confirmada era uma escola melhorada, crianças alimentadas adequadamente, dinheiro público sendo usado corretamente. Fui convidada para discursar na ONU, em Nova York, em conferência sobre corrupção e direitos das crianças. Era reconhecimento internacional ao trabalho que fazíamos. Preparei discurso cuidadosamente. Queria representar bem não apenas o Instituto, mas todas as crianças corajosas que enfrentavam corrupção diariamente. O auditório da ONU era imponente. Representantes de 190 países, tradutores simultâneos, câmeras transmitindo ao vivo. Subi ao púlpito com fotografia de Mateus na mão. Excelências, senhoras e senhores, trago comigo a fotografia de Mateus Silva, meu filho, assassinado aos 10 anos por descobrir corrupção. Ele não está aqui fisicamente, mas seu espírito guia cada palavra que direi. Contei a história completa. A descoberta do esquema, o diário secreto, a carta, o assassinato, a investigação, o julgamento, a criação do Instituto. Mateus provou que crianças não são apenas futuro, são presente, têm agência, têm voz, têm poder. Quando ensinamos crianças sobre seus direitos, quando as protegemos para que possam denunciar sem medo, elas se tornam fiscais da democracia. Propus resolução internacional. Todos os países signatários da ONU deveriam implementar canais de denúncia em escolas públicas, proteger crianças denunciantes e punir severamente quem desviasse recursos da educação. Corrupção na educação não é apenas crime financeiro. É crime contra a humanidade, porque rouba das crianças seu direito fundamental, o direito de aprender, crescer e sonhar. Quando terminei, recebi ovação de pé de quase todos os representantes. Apenas alguns países com histórico autoritário permaneceram sentados. A resolução foi votada, aprovada por maioria esmagadora. 163 países a favor, 12 contra, 15 abstenções. Era vitória histórica. Mateus havia inspirado mudança global. Voltei ao Brasil como heroína nacional. Aeroporto lotado de jornalistas. Fui capa de todas as principais revistas. Mas eu não queria fama. Queria justiça. Queria que cada criança do mundo pudesse estudar em escola honesta, comer merenda de qualidade, aprender sem que corruptos roubassem seu futuro. O Instituto se preparou para ajudar países que quisessem implementar a resolução da ONU. Criamos materiais em 8 idiomas. Treinamos consultores internacionais. Estabelecemos parcerias com governos. Nos anos seguintes, viajei extensamente. Índia, Quênia, Filipinas, Bangladesh, Uganda. Países onde corrupção na educação era endêmica e crianças sofriam consequências devastadoras. Em cada lugar, contava a história de Mateus. Mostrava que mudança é possível, que crianças podem ser agentes dessa mudança quando adultos as apoiam. Em escola de uma favela de Mumbai, Índia, uma menina de 12 anos chamada Priya me procurou após palestra. Miss Bianca, eu também quero fazer diferença como Mateus. Mas tenho medo. Na minha escola, professor bate em alunos que reclamam. O que eu faço? Ajoelhei para ficar em sua altura. Priya, nunca enfrente sozinha. Sempre conte para adulto de confiança. Pode ser outro professor, pode ser pai, mãe, tio, vizinho. E lembre, você não está sozinha. Nós do Instituto estamos aqui para ajudar. Deixei nosso contato com ela e pedi que nossa equipe na Índia acompanhasse seu caso. 3 meses depois, recebi e-mail de Priya. Ela havia denunciado o professor violento. Houve investigação. Ele foi demitido. Ela estava feliz, estudando em paz. Você me deu coragem, Miss Bianca. Agora sou monitora do programa anticorrupção na minha escola. Ensino outras crianças a não terem medo. Sorri lendo aquele e-mail. Mateus estava inspirando crianças em Mumbai, a 15 mil quilômetros de São Paulo.
O instituto completou 15 anos. Eu tinha 43. Mateus teria 25. Seria formado, talvez pós-graduado. Teria construído carreira. Talvez estivesse trabalhando no instituto ao meu lado. Às vezes me permitia imaginar essas realidades paralelas. Mateus vivo, adulto, continuando a luta que começou aos 10 anos. Mas a realidade era outra. Ele se foi cedo. Mas seu impacto era infinitamente maior do que teria sido se tivesse vivido vida normal. Seu sacrifício salvou milhões de crianças. Inspirou mudanças em dezenas de países. Transformou como o mundo via papel das crianças na sociedade. Professor Henrique se aposentou aos 57, mas continuou como voluntário do instituto. Não conseguia ficar longe. Bianca, esse trabalho me dá propósito. Enquanto tiver forças, estarei aqui. Clara ganhou o Prêmio Internacional de Jornalismo Investigativo por seu trabalho, documentando casos de corrupção expostos pelo Instituto. Usou o dinheiro do prêmio para criar bolsas de estudo para filhos de delatores. Muitas crianças que denunciam corrupção sofrem retaliação. Suas famílias são ameaçadas, perdem emprego. Essas bolsas garantem que elas possam continuar estudando. Minha mãe, que havia me apoiado desde o início, faleceu aos 74 anos. No leito de morte, segurou minha mão. Estou orgulhosa de você, filha. Transformou tragédia em legado. Mateus está orgulhoso também, sei disso. Ela partiu em paz, sabendo que Neto não morrera em vão. Enterrei-a ao lado de Mateus. Agora visitava 2 túmulos. Levava flores para ambos. Contava novidades. Dividia angústias e vitórias. O Instituto enfrentou nova crise anos depois. Governo eleito tinha em seus quadros políticos investigados por corrupção. Tentaram cortar nossos recursos públicos, dificultar nosso trabalho. Mas dessa vez, sociedade reagiu. Manifestações em todo o país. Hashtags viralizando. Pressão internacional. O governo recuou. Nossos recursos foram mantidos. E mais. Sociedade civil se mobilizou para aumentar doações privadas. Ficamos menos dependentes de governo. Isso é amadurecimento, professor Henrique disse. Quando sociedade entende valor do trabalho e se dispõe a financiá-lo independentemente de governo, significa que criamos movimento verdadeiro. Ele tinha razão. Não éramos mais apenas uma ONG. Éramos movimento social. Centenas de organizações pelo mundo se inspiravam em nós. Criavam institutos similares em seus países. Mateus havia plantado semente que virou floresta global. Hoje, aos 48 anos, olho para trás e vejo jornada inacreditável. De mãe destroçada pelo luto a líder de movimento internacional. O Instituto impactou diretamente 42 milhões de crianças em 31 países. Recuperamos 170 milhões de dólares desviados. Afastamos 1.800 gestores corruptos. Mas números não contam história completa. O verdadeiro impacto está nas Júlias, Pedros, Isabelas, Prias. Crianças que aprenderam que suas vozes importam, que justiça é possível, que fazer o certo vale a pena. Na última semana, recebi carta de um jovem de 22 anos. Dizia que aos 12, havia denunciado corrupção em sua escola inspirado por Mateus. Agora, formado em Direito, entraria para o Ministério Público com o objetivo de combater corrupção na educação. Mateus mudou minha vida sem me conhecer. Agora quero honrá-lo dedicando minha carreira à causa pela qual ele deu a vida. Essa carta resume tudo. Mateus não morreu. Ele se multiplicou em milhares de pessoas que escolheram ser parte da solução. Visitei seu túmulo ontem. Levei rosas brancas, suas favoritas. Sentei no banco, olhei para a lápide com seu nome. Conseguimos, meu filho. Transformamos sua dor em esperança, seu medo em coragem, sua morte em vida para milhões. Você tinha 10 anos, mas enxergou mais longe que a maioria dos adultos. Ensinou ao mundo que tamanho não importa quando o coração é grande. O vento balançou as árvores ao redor. Por um instante, senti que Mateus estava ali, sorrindo, dizendo que estava orgulhoso. E eu, finalmente, depois de 18 anos, senti paz verdadeira. Meu filho não morreu em vão. Ele vive em cada criança que escolhe fazer o certo.
Em cada denúncia de corrupção, em cada escola mais honesta, em cada merenda de qualidade servida, Mateus é eterno.